Um time que chega a mais de 100 anos e o Vitória cada dia mais um time de massa. Se esse time chegou a esta idade, é porque no decorrer da sua história teve muita gente que tratou esse time com carinho. E é por isso que eu prezo muito o nome de todos aqueles que ajudaram o Vitória a chegar como é o Vitória hoje. Vitória, Vitória. Eu tive a felicidade de, muito cedo, logo após me formar como curso de Direito, em 77, na administração Carlos Palma, que era o presidente, comecei a ser advogar para o Vitória, né? Na época de Pirinho, já em 79, já estava como diretor jurídico do Vitória, mas ajudando a Vitória nessa parte jurídica, né? Depois me tornei secretário do clube, depois me tornei secretário do Conselho Deliberativo, depois por muitos anos eu fui presidente da Assembleia Geral do Vitória e fui representante do Vitória na federação, na administração de Márcio Monte Alegre também e a de Visco. Saía presidente, eu continuava como diretor ou como colaborador e na época de Pirinho, um ídolo meu, né? Porque ganhava e a gente tinha muita carência de ganhar e aprendi muita coisa, né? Zé Rocha, quando chegou, eu me tornei também diretor jurídico. Essa, vamos dizer que foi uma parte assim mais amadora, aquela subida da C para B, né? Aquela formação de um time que nós tínhamos um jogador apenas no final de 2005, que era Leandro Domingues. Veja, nós compramos alguns jogadores do Ipitanga à base de R$5 mil. Só o Davi, atacante, custou, o Vitória vendeu por $600 mil. Bida, jogador que o Vitória ganhou com empréstimo. Índio, confesso que eu tenho muito orgulho daquilo que eu fiz na divisão de base, porque fiz uma busca intensa. Quando eu vejo hoje Hulk e Davi Luiz na seleção, eu fico muito orgulhoso. Além de muitos outros jogadores que estão aí pelo Brasil. Eu só lembrar aqui uma de 87, né? Que tem simplesmente o Wallace, Anderson Martins, Davi Luiz, o Wellington, Neto Coruja, Ramírez, Adriano Pardal, Marcelo Moreno, que eu trouxe na época da Bolívia. Esse trabalho na divisão de base, até hoje eu sinto muito orgulho disso e acho que dei ao Vitória uma contribuição boa, porque foram jogadores que prestaram serviços ao Vitória e depois a grande maioria deles, né, foram bem negociados, o que fez o Vitória ter receita. Isso vem, se a gente observar de 77 para cá, é muito tempo de Vitória. Vitória, Vitória. O que se faz hoje e deveria ser melhor é o problema da base, né? O Vitória se tornou conhecido no Brasil e internacionalmente porque teve um investimento muito grande na divisão de base, abriu fronteiras, né? Se tornou uma bandeira do Vitória. Acho que hoje não está se fazendo a mesma coisa que fez no passado. O Vitória se tornou conhecido, formador de talentos, e acho que a divisão de base não está tendo o mesmo desenvolvimento que já teve em tempos atrás. O que eu faria? Eu sempre digo que o dirigente do Vitória, como dos clubes do Nordeste, eles têm que trabalhar mais do que os dirigentes do Sul. Acertei muito mais do que errei. Eu digo que hoje você dirigir o Vitória, você tem que estar antenado e vive 24 horas. Aí as pessoas perguntam, e você não dormia? Dormia, mas sonhava com Vitória. Tem que ter mais trabalho, tem que ter mais comprometimento, tem que ter mais criatividade do que o dirigente do Sul de clubes que têm maiores receitas. Um setor, né, de informações, um setor de observação que tem que ser criado no Vitória. Essas contratações realizadas, trazidas por a gente, que cai no colo do dirigente, ela tem uma probabilidade de equívoco muito grande. Então isso é o que eu faria. Um setor de observação competente, não é uma coisa que custaria, se você observar o quanto você gastaria e investiria nisso, ia tirar com certeza nas equivocadas contratações que levam valores imensos e muito grandes do Vitória. O futebol, como qualquer outra atividade, tem que ter expertise tratando daquilo, tem que ter pessoas que conheçam aquilo e, acima disso, gostem daquilo. Um dirigente hoje do Vitória
tem que acompanhar a Série D, Série C, Campeonato de Roraima, de Rondônia. Se o Vitória quiser chegar próximo aos grandes clubes de receitas extraordinárias, tem que ter esse trabalho de observação. Se não chegar a isso, e somado ao melhor investimento na divisão de base. A divisão de base hoje do Vitória, com certeza, não é a mesma que foi há um tempo atrás. Não por culpa, talvez, de quem seja o gestor hoje, até pelo investimento que o clube está fazendo. Isso é um equívoco, tá? A gente não vê hoje no time do Vitória um jogador formado na base. E sem esse retorno, é uma coisa que tem que ser analisado. Tem que haver uma reengenharia nesse assunto de divisão de base. Eu sou Vitória de berço, né? De duas famílias, tanto de pai como de mãe. Coincidentemente, Vitórias, né, tradicionais. Meu avô tinha uma verdadeira paixão pelo Vitória e o Remo. Eu acompanhava o Remo do Vitória e, como o futebol, eu não perdia, era uma tradição da minha família. O grande jogo do Vitória, talvez para mim tem vários grandes jogos, né? Mas eu diria que em 1964, uma competição disputada em 65, foi a primeira vez que eu vi o Vitória ser campeão. Ainda muito garoto, e vi o Vitória vencer o Bahia numa final por 2-1, 2 gols de Itamar, que entrou na final, né? Coisa inesquecível. Eu do lado do meu pai, do lado do presidente da época, Ney Ferreira, e acompanhei aquilo muito menino, e aquilo está gravado na minha cabeça, né? O Bahia estava vencendo por 1-0, o Vitória virou, aquilo foi fantástico, fui para campo, dei volta olímpica com o jogador, aquele Bavi, se eu não me engano, de 92, de Artuzinho, que o Vitória com menos 2, né? Venceu o Bahia por 1-0, é um jogo inesquecível, né? Uma jogada de Zé Roberto pela direita, cruzando, e Artuzinho cabeceou, foi fantástico aquele jogo. Eu vibrei muito com aquele gol, né? De Artuzinho, que foi um dos grandes ídolos, né? De grandes serviços prestados. Então, talvez, de tantos outros, eu falaria desses dois. Fatos do Vitória. Você veja que eu tenho mais de 30 anos respirando Vitória, né? Que foi um fato de um Bavi, né? Que teve muita pancadaria. Otávio Souto com Dario no Bahia, era diretor jurídico, acabou o jogo. Eu ia saindo do estádio com Márcio Montealegre, presidente, e Alfredo Lima, colega, ilustre colega, advogado também, em saindo do estádio, e a torcida do Bahia começou, né, a xingar a gente. E não sei porquê, essa torcida veio para cima da gente. Imagine, daquela entrada ali dos atletas da antiga Fonte Nova, nós tivemos que sair correndo, eu, Márcio Montealegre, e doutor Alfredo Lima, dali até perto da Djalma Dutra, e uma torcida inteira correndo atrás da gente. Esse foi um fato que a gente, quando se lembra, a gente ri muito, porque depois que passa, se torna engraçado. No momento não foi não. Entre tantos outros casos que eu já vivi, casos tristes, casos alegres de muita felicidade, mas eu diria que o Vitória da minha vida está presente desde quando eu me entendo como gente. Difícil, né, você contar essas coisas, porque eu já vivi tanta coisa de bastidor, de coisas assim, de semanas de Bavi, já vivi conflitos, né, de coisas de... O Vitória levou muito tempo, né, com um defeito muito grande, né, entrava alguns dirigentes, uma turma saía. Né? Essa turma voltava, a outra saía. Isso levou, durante muito tempo, uma certa desunião no Vitória. Pirion tinha uma turma de amigos, né? Que quando ele retornava ou ia para o Vitória, essa turma chegava, a turma que estava saía. E isso era uma coisa que dava ao Vitória umas passadas para trás. Agora, esse é um assunto que eu prefiro, não esse, mas antes todos de bastidores, eu vi muita coisa. Eu convivi com astutos dirigentes, mas não são assuntos assim que
mereceria serem ditos, não, porque sempre pode dar consequências. E de tudo que você me perguntou, nessa aí eu vou me reservar a conversar, porque são coisas danadas. O futebol tem coisas que eu já presenciei, que quem nunca viu pode até não acreditar, mas são verdadeiros, só que eu não vou contar. Torcedores ilustres, nós já tivemos muitos, né? Eu me lembro que nessa época de menino, Ney Ferreira, presidente, tinha uma figura chamada Sergipinho, que era uma coisa assim folclórica no Vitória, né? Nós temos o Alvinho Barriga Mole, que sempre foi um representante, a Rosicleide, né? Que tem histórias assim muito boas com relação a como sempre foram muitos dedicados ao Vitória. São torcedores símbolo, né? Eu ficaria, porque tem muita gente para tratar, mas eu citaria Alvinho Barriga Mole, sem dúvida, a Rosicleide, né? Pessoas assim que marcaram muito, assim como representantes da torcida e torcedores assim fanáticos, abnegados, que sempre fizeram em prol do Vitória. E um prazer estar com vocês, viu? Isso, tudo que se refere à Vitória me interessa, tudo faz parte da minha vida, como eu já disse, muitos anos servindo ao Vitória. Hoje eu estou em outra situação, já como estou, por acaso, como comentarista esportivo, tratando, e tenho dito que é tão mais fácil você dizer o que tem que fazer do que fazer. É uma coisa assim que eu digo, é mais fácil do que ser dirigente. É mais fácil do que você entrar no estádio e saber que tudo aquilo que está acontecendo é da sua responsabilidade. Você sente um caminhão nas suas costas, mas a adrenalina do jogo como dirigente faz falta, né? Mas nesse momento eu estou vivendo um momento muito bom na crônica. Gostei de ser comentarista esportivo, estou fazendo isso com um prazer muito grande e é uma forma, né, de estar envolvido com o futebol, que é uma paixão da minha vida. Vitória, mostra o teu valor. No campo da luta, tu és o melhor. O teu pavilhão vem feitos de glória. Vitória, vitória, tu tens grande história.